E aí, gente? Bem-vindos ao canal, meu nome é Ariadne Vanilla. Eu fiz esse canal com o intuito de estudar e nós estamos lendo o livro da Saidiya Hartman. E na impossibilidade de ler o livro todo, eu achei melhor tomar notas de coisas importantes. Então, no último vídeo, se você ainda não viu, eu te convido a ver. Nós lemos a nota sobre o método, porque a Saidiya, ela é uma professora, uma intelectual. Eu não tenho certeza se ela dá aula. Acho complexo, né? Hoje em dia todo pesquisador dá aula também. Na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, ela mora em Nova York, e esse livro, que é Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, Histórias íntimas de meninas negras, desordeiras, mulheres encrenqueiras e queers radicais, se passa ali no Cinturão Negro, né, no Harlem, nesse êxodo, né, que vai acompanhando a abolição para os estados do norte, que tinham ali uma fama de estarem mais propícios a uma nova existência, né, a uma existência insurgente, a comportar quem eu sou, né, quem eu estou me tornando, os meus desejos. E o meio que ela escolhe de fazer isso são pelas mulheres, né? Essas mulheres que têm pouca voz dentro da literatura. Tem um momento que nós lemos, vou falar nós, né? Porque eu tenho a sensação, quando estou ouvindo alguém lendo, de que eu estou lendo também. Ela diz, né, que todos os pesquisas de monografia de sociólogos, transcrições de julgamentos, fotografias do gueto, relatórios de delegacias de costumes, assistências sociais e oficiais de condicional, entrevistas com profissionais de psiquiatria e psicologia. Então, né, autos de prisão, todo mundo ali tratando as mulheres negras como um problema social. Como se o problema social ele fosse algo inato e não criado. Porque se eu pudesse, eu não seria um problema social. E ela apresenta os personagens, inclusive do Boys, né? Do Boa. Que é mostrando o livro como se fosse fazer algum efeito. O slide. Que ele é um sociólogo, né? Que também foi chamado para um desses bairros ali, para falar, gente, se realmente o problema somos nós. E ele, inclusive, tem essa frase, né, de que não é porque eu sou negro que eu sei como esses negros pensam. A distância do objeto, né? Isso hoje, acredito que nós, que somos novos antropólogos, quando eu estou me referindo, como eu estou conversando com pessoas que também cursaram ciências sociais, acredito que em sua maioria não, por enquanto, nós temos que, tá uma coisa na antropologia, de nós podermos estudar a microantropologia, entendeu? Como se nós fôssemos também marcadores sociais, né? E isso é uma coisa que diverge do que foi a antropologia, que é recente e sempre foi colocado numa parada que levou a vários etnocentrismos, né? Vamos concordar. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo é quando você escalona, você coloca a sua etnia acima de outras. E aí são várias escolas, nem sempre recebe esse nome de escola, algumas nem chegam a ser escolas, mas corrente, conceito, blá blá blá, a respeito da maneira como a gente trata as outras culturas, as outras etnias. Hoje em dia já tem até uma discussão sobre etnicidade que passa por um viés assim muito bem localizado, né? Isso dá uma pesquisa muito interessante. Lugares. Página 19. Ruas e vielas do 5º e 7º distritos da Filadélfia, ruas de Tenderloin e do Harlem, o estúdio de um artista em Spruce Street, eu não sei se eu estou lendo corretamente, perdão, qualquer coisa, terceira classe de um navio a vapor de Old Dominion, docas de West Side, vagões segregados no Atlantic Coast Line Highway, quartos e kitnetes por todo o Cinturão Negro. No original Black Belt, o termo histórico originalmente empregado em referência
a cor da terra em que se cultivava algodão no sul dos Estados Unidos, na época da escravidão. Com o tempo, o termo passou a ser usado para se referir aos locais da população majoritariamente negra. Continuando, cinturão negro, clubes, bares, cabarés, Lafayette Theatre, Lafayette, Alhambra, não sei falar esse nome, vou deixar aqui. Theatre, Garden of Joy, Clan House, Edmund Sealer, o asilo Blackwell's Island, o reformatório feminino Belfort Hills, Coney Island, e teatros, cinemas e salões de baile, cassinos, botequins desagregados, bares clandestinos e restaurantes chineses. Esses botequins desagregados, ela coloca uma nota que é termo datado em referência a um bar ou qualquer estabelecimento do tipo que admitia pessoas brancas e racializadas. Ou seja, até isso é um conceito, né? Porque o que são bares desagregados? São bares que misturam as pessoas, racializadas ou não. E ela entra no livro 1. Esse livro, ele é separado em 3 livros dentro de um só. Por quê? Porque cada um tem uma finalidade. Então, no livro 1... meu Deus do céu. Cadê a página? Ah, tá. Nossa, do nada minha visão ficou embaçada. Fui passar essas maquiagens vagabundas. Misericórdia. No livro 1, ela caminha a esmo pela cidade. Sabe essa coisa de criminalizar as pessoas de ocuparem espaços públicos, né? Essa mulher nesse lugar esmo aí, por que estava... Se aconteceu alguma coisa, boa coisa você não estava fazendo. O que você estava fazendo nessa rua, nesse horário, nesse local, com essa roupa, com essa cara? Botando essa cara preta sua aí na rua, caralho. Eu falei que eu ia parar de xingar, mas é porque às vezes eu me empolgo com as coisas. Eu fico, gente, é terrível. Ela separa a terrível beleza do gueto, uma figura menor, uma mulher mal educada, uma história íntima da escravidão e liberdade, manual do trabalho doméstico geral, um atlas da rebeldia, uma crônica de necessidade e desejo. E em um momento de ternura, e o futuro parece possível. O que nós estamos entrando hoje no livro 1, que ela caminha a esmo pela cidade, é a terrível beleza do gueto. Vamos lá. Convido vocês a colocarem... Porque é provável que eu coloque uma imagem agora e siga apenas com a minha voz, lendo o livro como um podcast, fazendo as minhas interferências, por motivos de memória também. Então é isso, nós vamos continuar lendo a terrível beleza do gueto, que é uma parte muito bonita, né? E introdutória do livro 1. Espero que vocês acompanhem e compre o livro se for possível. Se não for, eu acho que isso aqui já é uma boa distração. Se inscreva, curta o canal, comente uma sugestão, uma coisa. E nos vemos, porque são várias páginas. Isso aqui é só de referência bibliográfica. Então... tem muito conteúdo para esse canal, gente. Então se inscreva aí para ajudar e quem sabe um dia poder sair livros com maior velocidade e trato, né? Aqui tem muito barulho, muito ruído e isso vai sendo resolvido com o tempo à medida que eu vou tendo condições de investir no canal. É isso, vambora! A terrível beleza do gueto. Você pode encontrá-la em meio a um grupo de belos bandidos e meninas ligeiras reunidos na esquina cantarolando o último reggae, ou demorando-se diante da Wanamaker's olhando com cobiça para um par de sapatos finos dispostos como joias atrás da vitrine. Observá-la na viela com um jarro de cerveja que vem e vai entre ela e seus amigos, atrevida e adorável em seu vestido barato e fitas de seda,
Olhá-la com admiração enquanto ela se pendura com metade do corpo para fora da janela de um cortiço, absorvendo o drama do quarteirão e desafiando a força da gravidade. Pise em qualquer um dos caminhos que cruzam a cidade em expansão e você poderá encontrá-la perambulando. Forasteiros chamam de gueto as ruas e vielas que constituem seu mundo. Para ela é apenas o lugar onde vive. Você nunca pinta na quadra dela a menos que more lá também, ou que tenha se perdido, ou que tenha saído em uma noitada à procura dos prazeres oferecidos por gente de outra laia. Os voyeurs, em suas expedições aos bairros pobres, se alimentam da força vital do gueto, desejam e abominam essa força. Os cientistas sociais e reformadores não são nem um pouco melhores, com suas câmeras e suas pesquisas, ao encarar atentamente todos os estranhos espécimes. Seu distrito é um labirinto de vielas fedorentas e becos escuros. É uma cidade africana, o quarteirão negro, a zona nativa. Os italianos e judeus engolfados pela proximidade desaparecem, e o mundo escondido atrás da fachada da metrópole ordenada. Os prédios ainda não arruinados e as casas decentes da frente da rua ocultam o cortiço da viela onde ela mora. Ao adentrar a estreita passagem do beco, cruzamos o limiar de um mundo barulhento e desordenado, um lugar definido pelo tumulto, pelo coletivismo vulgar e pela anarquia. É uma pocilga humana povoada pelos piores elementos. É um reino do excesso e das maravilhas. É um ambiente miserável. É a plantation estendida para a cidade. É um laboratório social. O gueto é um espaço estendido para a cidade. O gueto é um espaço do encontro. Os filhos e filhas dos ricos vêm em busca do significado, vitalidade e prazer. Os reformadores e sociólogos vêm em busca dos verdadeiramente desfavorecidos, falhando em vê-la, e a seus amigos como pensadores ou planejadores, ou em notar os belos experimentos criados por meninas negras pobres. O distrito, a quebrada, o gueto, é um ambiente urbano comum, onde os pobres se reúnem, improvisam formas de vida, experimentam a liberdade e recusam a existência subalterna pré-definida para eles. É uma zona de extrema privação e de um desperdício alarmante. Nas fileiras de cortiços, as pessoas decentes vivem em paz com as devassas e imorais. O quarteirão negro é um lugar despojado de beleza e extravagante na forma como exibe isso. Adentrar e seguir em frente é o que estabelece os ritmos do cotidiano. Cada onda de recém-chegados muda o lugar, a aparência, os sons, os cheiros do gueto. Ninguém se estabelece aqui, apenas vai ficando. Espera por algo melhor e segue adiante. Pelo menos essa é a esperança. Ainda não é um gueto preto, mas em breve restarão apenas pessoas negras. No gueto tudo está em falta, exceto a sensação. A experiência é abundante. A terrível beleza está além do que qualquer um poderia esperar assimilar, ordenar e explicar. Os reformadores tiram suas fotos dos prédios, kitnetes, varais e puxadinhos. Ela passa despercebida enquanto os observa da janela do terceiro andar de seu prédio na viela onde vive, rindo de sua estupidez. Eles tiram uma foto da Lombard Street quando não tem ninguém lá. Ela se pergunta o que tanto os fascina naqueles varais e puxadinhos. Sempre fotografam as mesmas coisas. Será que as roupas debaixo dos ricos são assim tão melhores? Será que o algodão é tão diferente da seda e não se apresenta tão bem como a faixa hasteada pelas ruas? Os forasteiros e os entusiastas falham em capturá-la, em compreendê-la. Tudo que vem é uma típica viela de negros, cegos diante da troca de olhares e das manifestações de desejo que perturbam a legenda de suas fotos e insinuam a possibilidade de uma vida maior que a pobreza, o tumulto e o levante que não podem ser capturados pela câmera. Falham em discernir a beleza e veem apenas a desordem.
sem captar todas as maneiras pelas quais pessoas pelas quais, nossa, peraí, falham em discernir a beleza e veem apenas a desordem, sem captar todas as maneiras pelas quais as pessoas negras criam a vida e transformam a mera necessidade em um terreno de elaboração. Uma mulher seminua, com um casaco por cima de uma camisola delicada, está recostada na soleira da porta, oculta pelas sombras do saguão de entrada, enquanto fofoca com sua namorada de pé no limiar. A vida íntima se desdobra nas ruas. Jornalistas da Harper's Weekly golfam no impresso. Acima dos judeus, na mesma casa de cortiço, em meio a cenas de uma sordidez indescritível e de uma elegância de mau gosto, habitam os negros, levando uma vida desocupada de prazeres. Ih, li errado, gente, perdão. Despreocupada de prazeres, confusão, música, barulho e brigas violentas que fazem deles um terror para as vizinhanças brancas e os senhorios. É assustador, né? O quanto tem de presente nesse passado. Teve uma hora que eu só pensava, porque a Tasha Trace também tem um canal no YouTube, né? Eu acho que antes delas estourarem na música, elas já tinham esse canal, se eu não me engano. E aí é muito interessante, porque quando eu vi os vídeos, eu pensava a mesma coisa. Eu falava, cara, é tão difícil ser pobre, né? A gente passa despercebido em situações onde, nossa, se tudo hoje em dia é um investimento, nós seríamos ótimos investimentos. Somos ótimos investimentos. Mesmo até sendo possível problematizar, né, as consequências de ser investimento de alguém ou de algo. Continuando, né? Então tem essas jornalistas da Harper's, né, que fica falando que tem os judeus, tem essas que moram na mesma casa e ainda assim são perturbados por essa sordidez indescritível, elegância de mau gosto. Ah, tá. Fala mal, depois copia. Excitado com a visão de criadores, zeladores, estivadores vestidos com elegância, meninos assessoristas com chapéus estilosos se aprumando na esquina e negros estéticos contentes em gastar dinheiro com extravagâncias, ornamentos e brilhos. O sociólogo implora para que eles aprendam o valor de $1 com seus vizinhos judeus e italianos. Os negros devem abandonar os hábitos laços de vida, o deleite sensual e os excessos imprudentes que são costumes da escravidão. O presente passado de uma servidão involuntária se desdobra na rua, e o lar, completamente arruinado pelo navio negreiro e pelo arrebanhamento promíscuo da plantation, está mais uma vez arruinado agora, escancarado ao acolhimento de estranhos. Ou seja, essa tentativa de, até mesmo dos sociólogos, de tentar colocar o negro como um deslocado ali dentro da família burguesa, é esquisito, né? Talvez hoje, olhando, tenha-se uma melhor visão desse momento. Mas sendo essa família patriarcal, nuclear, uma invenção burguesa, né? Um dos pilares das instituições burguesas, ou seja, ela é uma construção. Quando a gente não se encaixa nisso, justamente por sermos a mão de obra, né, a possibilidade do capitalismo existir, nós somos punidos mais uma vez, né? Duro. Porque tá aí, tem um cenário onde é cobrado, olha só esses negros, olha esses hábitos promíscuos da plantation. Vamos lá, né? Os sentidos os sentidos são solicitados e oprimidos. Veja só. Deixe que os seus olhos capturem tudo. Os belos bandidos alinhados no pátio, como sentinelas. A disposição desmedida de 3 vasos de flores arranjados no parapeito
de uma janela de um cortiço, lençóis, lenços com iniciais, meias calças de seda bordada e roupas de baixo de prostitutas penduradas em um varal de um lado ao outro da viela, comunicando arranjos clandestinos, vidas rebeldes, questões carnais. Mulheres com embrulhos de papel e barbante passam apressadas como sombras. A luz inclemente às costas as transforma em silhueta, formas escuras e abstratas que substituem quem realmente são. As filhas do vendedor de jornal à toa nos degraus que levam ao seu apartamento no porão. A mais velha magnífica, sentada entre os escombros em seu chapéu e vestidos de domingo puídos. A mais jovem permanece misteriosa, indistinguível. O sol se derrama pela escada, deitando-se sobre as meninas e iluminando a entrada para o cômodo pequeno e úmido, abarrotado com mercadorias do pai. Rascunhos, papéis, encomendas e objetos descartados que foram recuperados para uso futuro. Ele vira as costas para a câmera e se esquiva da captura. O que acontece, gente? Essa descrição é de uma foto que está no livro. Tô até pensando aqui foi uma menina que começou a me acompanhar há pouco tempo, achei muito legal. Ela falou, por que você não vai digitalizando cada capítulo e disponibilizando pra gente? Talvez eu faça isso mesmo. Vamos lá. O que você pode ouvir se parar para escutar? Os sons guturais do Yiddish, fazendo do inglês uma língua estrangeira. Os sons harmoniosos e vociferantes da Carolina do Norte e da Virgínia se desmanchando na linguadura da cidade, transformados pelo ritmo e pela cadência das ruas do Norte. A erupção de risos, a salva de maldições, os gritos que fazem as paredes do cortiço vibrarem e o chão vacilar. Sim, oh amor, isso é tão bom. A doce música de um gemido longo que silencia quem ouve. Os bisbilhoteiros querem mais, apesar de saber que não deveriam. A onda de impressões, o almiscar, essência dos corpos dançando juntos de um bar do porão, o roçar não intencional de uma mão de uma estranha na sua enquanto ela atravessa o pátio, o vislumbre de jovens amantes aninhados nas sombras profundas do corredor de um cortiço, o abraço violento de dois homens brigando, o odor acre de bacon e bolo de milho fritando em um fogareiro, a madressilva da água de colônia de uma doméstica, a fumaça bordô campestre subindo do cachimbo da espiga de milho de um velho. O mundo inteiro se espreme em um pequeno quarteirão lotado de pessoas negras, apartadas de quase todas as oportunidades que a cidade oferece, mas ainda assim intoxicadas pela liberdade. O ar está vivo, com possibilidades de se juntar, de se encontrar, de congregar. Nossa, a comunidade é uma grande igreja, tá vendo? Igreja no sentido da palavra, né? E não da instituição em si. A qualquer momento, a promessa de insurreição, o milagre da revolta, pequenos grupos, pessoas sozinhas e estranhos ameaçam iniciar uma aglomeração para incitar uma traição em massa. Essa palavra traição em massa, esse trecho está escrito em itálico, como tantos outros, insinuando que são partes de outro texto, né? Insinuando uma interferência de traição, uma ironia, sabe? Traição em massa, né? Uma revolta. Lindo isso. Depois desse exercício de visualização, que recapitulando, primeiro ela fala do o que você pode ouvir se parar para escutar, e depois a onda de impressões. Então ela começa captando os cheiros, né, os sons guturais do Yiddish, que fazem do inglês parecer uma língua estrangeira. E depois ela vai para a onda de impressões, que ela começa a falar da alma escarada, essência dos corpos dançando bem juntos, em bares, num porão.
né? O roçar não intencional da mão de uma estranha enquanto você atravessa o pátio. E quando ela tá falando do cheiro, dos sons, quer dizer, ela fala os sons harmoniosos e vociferantes da Carolina do Norte e da Virgínia. Ou seja, dessa onda de imigrantes, né? Vamos lá. Não há nenhum aviso visível nas portas das lojas barrando a entrada dela, apenas a brutal rejeição do não atendemos negros. Quando se sente corajosa, ela grita um insulto ou pragueja enquanto se retira da loja sobre os olhares de ódio da balconista e das clientes. Ela pode se sentar onde quiser nos bondes e teatros, ainda que as pessoas se encolham caso escolha se sentar ao lado delas, como se fossem contagiosa. E pode assistir ao vaudeville ou ir ao cinema no mesmo dia em que as pessoas brancas, embora seja mais divertido e ela consiga respirar melhor quando há apenas pessoas de cor, porque sabe que não vai ser insultada. Apesar das liberdades da cidade, a vida aqui não é nada melhor do que a da Virgínia. Não há nenhum futuro mais brilhante pela frente, nenhuma oportunidade para garotas de cor a não ser a vassoura e o esfregão, ou abrir as portas nos tempos. Nossa, eu sempre falo portas. Não é a primeira vez que que eu tento fazer essa parte do audiobook. E eu sempre falo portas ao invés de pernas. Eu vou até levar para análise. Ai, ai. Ou abrir as pernas nos tempos mais difíceis. Tudo o que é essencial. Que escola ela frequenta, o tipo de trabalho que pode conseguir, onde pode morar, é ditado pela linha da cor. E coloca por baixo todos os demais em cima dela. Que a coloca por baixo de todos os demais em cima dela. Essa linha da cor, gente, tem até uma nota, porque ela vai dizer que é uma categoria, né, que é elaborada pelo Du Bois com a finalidade de descrever a desigualdade racial como um fenômeno que opera em escala global. Ou seja, a linha da cor é um termo que visa o quê? Chamar atenção para a experiência de um conjunto de mecanismos de exclusão das populações não brancas que está na base da manutenção do poder político, econômico e ideológico do grupo racial branco. Então, dando continuidade, a Sádia continua, né? Por ser jovem, ela tenta sonhar com uma criação de outra vida, uma na qual seu horizonte não se limite a um uniforme de empregada e à casa suja de uma mulher branca. Nessa outra vida, ela não será obrigada a engolir todas as merdas que ninguém mais aceitaria e se fazer de agradecida. Nessa cidade do amor fraternal, ela foi, com... ela foi confinada a uma zona esquálida que mais ninguém quer, a não ser judeus suportaria. E vou ler tudo de novo, que o senão me distraiu. Na cidade do amor fraternal, ela foi confinada a uma zona esquálida que ninguém mais, a não ser os judeus, suportaria. Não se trata de um berço da liberdade, de um território livre ou de um refúgio temporário, mas de um lugar onde uma turba de irlandeses quase espancou seu tio até a morte por um crime supostamente cometido por outro negro, onde a polícia a arrasta para a prisão por ter sido desordeira e indisciplinado a mandar os policiais para o inferno, depois de eles terem arrancado dos degraus do prédio, dizendo para ir embora dali, do seu prédio, tá? Não é qualquer prédio, não, é o prédio dela. Na Second, a Ben Bridget Street, ela ouviu um homem branco gritar: lincha ele, lincha ele! Quando o homem de cor, acusado de roubar um pão na mercearia da esquina, passou correndo. Quando ela chega no Tenderloin, o motim irrompe. Na 41ª esquina. Como é que eu vou ler isso, né? Será que eu vou ler isso em inglês? Com a 8th Avenue. Ai, com a 8ª Avenida. O policial disse: sua vadia preta, sai já daqui. Então arrastou a mulher para fora e a espancou com o seu cacetete e a prendeu por desordem e indisciplina.
É, não é fácil não. Paul Laurence Dunbar o avistou na Sétima Avenida. Eu vou começar a traduzir essas coisas, assim, porque ficar lendo em inglês eu acho estranho. Eu me sinto estranho, apesar de saber que a pronúncia não tá assim tão longe do real. A questão toda é a trocação desnecessária, e pode ser também que hajam pessoas que não entendam isso. Paul Laurence Dunbar é o nome. A avistou na Sétima Avenida e ele temeu pela civilização estadunidense. Ao ver a garota entre a multidão de negros desocupados e indolentes que apinhavam a avenida, ele se perguntou: o que fazer deles? O que se pode fazer por eles? Se tem de ser impedidos a inocular nossa civilização com o veneno de sua vida. Eles não são anarquistas e ainda assim, nessas multidões aparentemente incautas e espalhafatosas, reside uma ameaça terrível às nossas instituições. Embora não tivesse lido Deus e o Estado, ou O que é a Propriedade, ou A Conquista do Pão, os perigos que ela e outros como ela representavam se equiparavam aos perigos daqueles malditos judeus. Emma Goodman e Alexander Berkman. Tudo em seu ambiente tendia à degradação do senso moral. Todo ato engendrava o crime e encorajava a franca rebelião. Dunbar lamentou. Se ao menos pudessem ser impedidos de migrar em bando para a cidade, se a metrópole pudesse regurgitá-los para o sul, o problema todo se resolveria. As restrições sulistas seriam melhor para eles e para nós. Melhor do que uma falsa liberdade que floresce nocivamente com licença. Antes os campos, as humildes casas de espingarda, as cidades empoeiradas e o interminável ciclo de crédito e débito. Antes isso que a anarquia negra. Na maioria dos dias, os abusos da cidade eclipsam sua promessa. Quando a água é cortada nas casas, quando mesmo em seu melhor vestido ela não consegue deixar de se perguntar se está cheirando a latrina ou se é evidente que suas calçolas estão maltrapilhas, quando está tão faminta que o aroma da sopa de feijão que sobe da cozinha do abrigo enche sua boca de água, ela sai para a rua como se fosse em busca da cidade real, não dessa pobre imitação. As pretas velhas, empoleiradas em suas janelas, gritavam: Garota, por onde você andou? Cada nova privação levanta dúvidas a respeito de quando chegará a liberdade. Levanta dúvidas se a pergunta martelando em sua cabeça: eu posso viver? Um dia poderá ser respondida de maneira certa ou apenas repetida na expectativa de algo melhor do que suportar a dor, a esperança, a beleza e a promessa. E chegamos ao fim da terrível beleza do gueto. Espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Se acompanhou, deixe um comentário, uma sugestão. Lembrando que esse audiobook comentado, assim, é uma maneira de descontrair, uma maneira de prestar atenção nas coisas, e eu sinto que serve para pessoas que talvez não tenham foco para ler, não tenham dinheiro para comprar o livro. Eu acho que eu já falei isso no começo, mas é porque para mim isso é de extrema importância, assim. Ter esse letramento é importante no momento onde isso é negado, tá? Então, se você conhece alguém que também não tem muito foco para leitura, não tem muito tempo e quer ficar ouvindo alguma coisa, sei lá, é isso aí. Se inscreva, curta o vídeo, ative o sininho para receber os próximos capítulos, porque eu vou tentar manter esse projeto até o fim, gente. É isso aí, beijão. Até o próximo.